Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 3, versículo de número 14, amém? Bia, me ajuda aí, tá bom? Na Bíblia. Não tira a Bíblia daqui não, tá? Nós vamos meditar em alguns versículos e a igreja vai participar comigo, amém? Para entender o que Deus quer falar conosco. Filipenses capítulo 3, o verso é o de número 14. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 14. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Versículo 14, toda a igreja. 1, 2, 3. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para onde? Prossigo para onde? Para o alvo. E o alvo é quem? Jesus. Amém? Pode se assentar aí? Irmãos, preste bem atenção aqui. O apóstolo Paulo, uma das igrejas que menos o apóstolo Paulo teve problema durante seu ministério, foi a igreja de Filipos. Por quê, pastor? Uma das igrejas que menos deu dor de cabeça para Paulo foi a igreja de Filipos. Nós lemos aqui no início do culto, Atos capítulo 16, como foi que nasceu a igreja de Filipos. Como foi que nasceu a igreja dos filipenses. Nasceu através de uma dor, de um sangramento, de uma atitude cruel de homens contra Paulo e Silas. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos à meia-noite, perto da meia-noite. De repente sobreveio naquela prisão um tão grande terremoto que as prisões se abalou, o carcereiro se converteu, a sua família foi batizada e assim nasceu a igreja de Filipos. Agora presta atenção aqui, irmãos, olha para mim aqui, ó. Pelo fato de ser uma das igrejas que menos deu trabalho para Paulo, essa igreja dos filipenses ajudava Paulo demais no seu ministério. Quando Paulo tinha alguma necessidade, a igreja de Filipos sempre ajudava. Isso aqui, irmãos, a gente já aprende a olhar também fora dos muros da nossa vida. Que a gente não precisa ou não pode ficar pensando só no nosso quadrado, ou só no círculo aonde nós vivemos. Nós temos que olhar para fora também. Confirmação disso foi o que a diaconisa Fia falou aqui. Um rapaz que ela não conhecia, que precisou de ajuda e ela prontamente estendeu as mãos. Assim era a igreja dos filipenses. Ajudava quem precisava. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você abençoou alguém com uma cesta básica? Qual foi a última vez que você abençoou alguém com uma roupa? E eu não estou falando aquela roupa que está lá no fundo do seu guarda-roupa com um buraco. E aí você pega, eu senti de Deus de te abençoar. Sentiu de Deus, imagine se tivesse sentido do diabo, né? O que não ia dar para a pessoa. E eu já quero, irmãos, abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, sobre essa necessidade que o outro vai ter. Pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão às vezes sofrendo numa situação pior do que você, e você está reclamando da vida que você vive. Então a igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, ajudava o apóstolo Paulo por demais. Essa igreja nasceu debaixo de choro, de lágrima, de sangramento e de ferida. Por isso que era uma igreja abençoada. Agora presta atenção, irmãos, numa coisa interessante. Paulo, quando escreve para esta igreja, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Muita gente dispersa, presta atenção aqui, olha para mim aqui, ó. Quando Paulo escreve para esta igreja, Paulo está preso.
Paulo está acorrentado. Paulo está sendo muito bem vigiado por homens, por guardas. E ele resolve escrever para esta igreja. De acordo com a necessidade da igreja, Paulo resolve escrever para ela. Quem fazia companhia para Paulo naquela ocasião? Timóteo, o jovem Timóteo, que nós tanto conhecemos. E o apóstolo Paulo, irmãos, o propósito dele sempre, quando Paulo vai escrever para uma igreja, o propósito de Paulo, inspirado por Deus, é sempre de aperfeiçoar o povo de Deus. É sempre de fazer com que o povo melhore como igreja, melhore em todos os aspectos da sua igreja, da sua vida. Porque, irmãos, preste atenção numa coisa: ninguém que aceita Jesus continua vivendo da mesma maneira. Eu vou repetir: ninguém que aceita Jesus, que recebe Jesus, que se batiza nas águas do batismo, continua sendo a mesma pessoa. Isto é impossível. Porque senão Cristo não morreu e não ressuscitou. Se não houver efeito, se não houver transformação, se não houver restauração no meu caráter, nas minhas atitudes e nos meus comportamentos, eu não recebi Cristo na minha vida. É impossível eu ter Jesus na minha vida e continuar sendo o mesmo marido. É impossível eu aceitar Jesus na minha vida e continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo filho, o mesmo pai, o mesmo servo, o mesmo obreiro, o mesmo funcionário, o mesmo amigo, o mesmo vizinho. É impossível. Se eu aceitei Cristo na minha vida, a minha vida tem que mudar. O meu comportamento tem que mudar. Então o apóstolo Paulo, irmão, o propósito dele quando ele vai escrever às igrejas é de aperfeiçoar, é de melhorar o comportamento da igreja. E aqui no capítulo 3 é interessante a gente observar, porque o apóstolo Paulo, o versículo que nós lemos aqui, ele está dizendo de forma bem clara: o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. E por que o alvo de Paulo era Cristo Jesus? Por que o propósito principal, primordial de Paulo era olhar para Cristo? Era manter os seus olhos em Cristo. Por pelo menos 3 motivos, irmãos. Está aqui no capítulo 3. Eu quero que a Bia coloque aqui para mim, ó. Capítulo 3 de Filipenses. Pelo menos 3 motivos o apóstolo Paulo tinha para continuar olhando para Cristo. Para dizer com todas as letras naquele dia: o meu alvo é Cristo. Mas por que, Paulo? O seu alvo é Cristo. Primeiro, está no versículo de número 13. Versículo de número 13. Eu quero que a igreja leia aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 3. Toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Primeira coisa, por que Paulo se dispôs a olhar para Cristo, a manter os seus olhos em Cristo? Porque ele precisava esquecer das coisas do passado. Porque ele precisava esquecer as coisas que ficaram atrás de si. Porque o apóstolo Paulo precisava esquecer aquilo que ele fez de errado no passado. O apóstolo Paulo precisava esquecer o que ele fez de errado quando ele ainda não era crente. O apóstolo Paulo precisava esquecer dos seus fracassos. O apóstolo Paulo precisava esquecer das suas derrotas, para que ele pudesse seguir adiante o seu caminho.
Então, irmãos, a primeira proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida, por que eu devo olhar para Cristo? Para que você possa se desvincular do passado, para que você possa esquecer o passado, esquecer as dores, esquecer as angústias do passado. Nós não vamos ter amnésia, nós não vamos ter Alzheimer, que é o mal que acomete pessoas de idade, irmãos, que faz com que ela esqueça de parentes e de coisas que se passaram no passado. Não é isso que Deus quer, mas Deus quer que você se desvincule. Deus quer que você se desprenda. Deus quer que você esqueça as situações do passado, porque o que Deus tem para você este ano é coisa grande. O que Deus tem para você este ano é coisa extraordinária. O que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família é coisa soberana. Mas é necessário você esquecer o passado e viver o presente para se preparar para o futuro, diz o Senhor. Por que eu esqueço o passado? Porque eu continuo olhando para Cristo. E se eu não olho para Cristo, eu fico preso ao passado. E se eu não olho para Jesus, pastor, eu fico preso àquilo que se passou. Se eu não olho para Jesus, eu fico pensando nos meus fracassos. Se eu não olho para Jesus, eu fico pensando nas minhas derrotas. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que o segredo da sua vitória, o segredo das bênçãos do Senhor na sua vida, está em você continuar olhando para Cristo, olhando para Jesus e esquecendo o passado, aquilo que foi derrota. Eu prossigo para o alvo e olho para Cristo. Irmãos, eu já disse isso aqui, volto a repetir. Mais de 70% da população mundial vive presa ao passado. Mais de 70% da população mundial fica presa àquilo que foi fracasso ontem, semana passada, o mês passado e o ano passado. 25% da população mundial, pouco mais de 20% da população mundial consegue pensar no futuro. Aí já é ansiedade. Quando eu fico preso ao passado, isso pode se tornar uma depressão. Quando eu sou preso ao futuro, isso pode me tornar uma pessoa ansiosa. E apenas 5% da população mundial consegue viver o hoje, consegue viver o agora, consegue viver o momento atual. Já viu, irmãos, como as pessoas perdem a sua vida esperando coisas maiores vir? Elas deixam de viver, porque estão esperando coisas ainda para acontecer. Quando na verdade a gente precisa aproveitar o hoje. A gente precisa aproveitar o agora. A gente precisa aproveitar aquilo que Deus já nos deu. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente às vezes fica chorando por coisas que não deu certo e por coisas que ainda está por vir. E nós se esquecemos de viver o agora. E a gente vai gastando a saúde, a gente vai gastando o nosso tempo, vai gastando os nossos recursos e a gente não consegue aproveitar agora. Eu sempre falo para as minhas filhas, às vezes, irmãos, tem meses, tem semanas que a gente sempre faz um lanchinho à noite. Deus prepara um hambúrguer, prepara um pão, prepara um queijo. E quando Deus não prepara, vai ficar chorando? Vai ficar se lamentando? Não. Vamos comer aquilo que tem. Se Deus preparar um pão com mortandela, nós vamos comer e vamos ser felizes. Se Deus preparar um cuscuz com ovo, nós vamos comer e vamos ser felizes. Se Deus preparar apenas uma tapioca com chá, é o que Deus preparou e nós vamos ser felizes com isso. A igreja do Senhor precisa aproveitar melhor as oportunidades. Precisa se ajuntar mais com a família. Quanto tempo faz que você não assiste um filme com a sua família?
Quanto tempo faz que você não assiste uma série com a sua família? E Deus está dizendo para nós nessa noite: é tempo de aproveitar as oportunidades, é tempo de aproveitar o momento, é tempo de aproveitar aquilo que Deus já te deu, porque Ele pode te preparar coisas maiores, coisas soberanas, coisas extraordinárias. Então viva o hoje, faça como Paulo: eu olho para o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Por quê, Paulo? Porque eu preciso esquecer daquilo que se passou na minha vida. Eu preciso me desvincular daquilo que não deu certo, daquilo que foi derrota, daquilo que foi fracasso, para que Deus possa fazer coisas maiores na minha vida. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Primeira coisa é esquecer as coisas do passado, olhando para Cristo. Segunda coisa, Paulo: por que você olha para Cristo? Por que o seu alvo é Cristo? Porque quando eu olho para a terra e para as circunstâncias da terra, isso nos desanima, nos tira a vontade de servir a Cristo. Você quer ver isso, irmão? Capítulo de número 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. A igreja leia para mim, por favor. Capítulo 3, versículo 18. Leia aí. 1, 2, 3. Inimigos da cruz de Cristo. Isso aqui, irmãos, não está relacionado só às coisas deste mundo que a gente vê: injustiça, políticos vivendo de forma abastada e o pobre cada vez mais pobre, o pai de família cada vez mais necessitado. Isso aqui, irmãos, não só se limita às coisas deste mundo, mas isso aqui é um âmbito, é um leque de revelação para a nossa vida. Quando a gente, por exemplo, olha para as pessoas, quando a gente olha para os seres humanos, a gente desanima. Quando a gente olha para as pessoas esperando um retorno dela, a gente desanima sobremaneira. Por isso que um pastor, um líder, seja ele quem for, não pode olhar para o povo, porque quando a gente olha para o povo, a gente desanima. Quando a gente olha para o povo, a gente se desmotiva, porque o povo tem uma tendência a errar, tem uma tendência a nos deixar na mão, tem uma tendência a nos deixar sozinhos e abandonados. Por isso que uma liderança, eu estou dizendo, eu como pastor, não posso ficar na sua dependência, porque você é falho, porque você é uma pessoa limitada. Por isso que os meus olhos constantemente, diariamente, frequentemente, têm que estar sempre voltados para os céus. Porque ainda que você me desanime, ainda que as pessoas me desanimem, mas eu continuo olhando para Cristo, que é o autor, é o consumador da nossa fé. Ele é o motivo de nós caminharmos. Você já percebeu, irmãos? Eu vou abrir o leque da revelação. Você já percebeu quando a esposa olha para o esposo e depende somente disso? Ela desanima. Quando o esposo olha para a esposa e fica dependendo somente disso, ele desanima. Quando os filhos olham para os pais, ele desanima. Quando os pais olham para os filhos, ele desanima. Quando eu olho para a família, aquele monte de problema, aquele monte de dificuldade, eu desanimo. Então, irmãos, a nossa vida não pode estar pautada em pessoas e em circunstâncias, porque senão eu só vou adorar a Deus quando as coisas estiverem bem. Isso nunca vai acontecer. Isso é mentira do diabo. Jesus diz: neste mundo tereis o quê?
Neste mundo tereis aflições, vocês sabem de Bíblia. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, a minha vida não pode estar pautada em pessoas, em circunstâncias e em lugares, porque senão eu vou desanimar. As pessoas vão me decepcionar. O emprego eu posso perder o meu salário. O carro eu posso perder. A minha saúde eu posso perder. Eu posso perder tudo nessa vida, irmãos. Mas se os meus olhos estiver elevado lá para as montanhas, é de lá que vem o meu e que vem o seu socorro. Deus está dizendo para nós nesta noite: se as causas, as circunstâncias desta vida têm te desanimado, tira os olhos desta terra e eleva os teus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, o nosso socorro. O socorro da igreja está no Senhor Jesus. Mas quando eu olho para a terra, eu desanimo. Quando eu olho para as pessoas, eu desanimo. Quando eu olho para a minha família, eu posso me desanimar. Mas quando os meus olhos estão em Cristo Jesus, eu posso passar dentro da fornalha, eu posso passar dentro da cova dos leões, eu posso enfrentar o mar vermelho, eu posso enfrentar os profetas de Baal, mas isso não me abala, não me desanima, porque eu estou firmado na rocha. E quando eu estou firmado na rocha, a minha casa não cai, os meus projetos não caem, a minha família não cai. Primeira coisa, Paulo, por que você olha para Cristo? Porque eu quero esquecer do passado. O que foi derrota e fracasso, eu esqueço. Segunda coisa, Paulinho, por que você olha para Cristo? Porque quando eu olho para esta terra e para as circunstâncias, eu desanimo. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve, irmãos, no versículo de número 18 do capítulo 3. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse agora, e agora também digo, chorando. O apóstolo Paulo, tenta imaginar, irmão, o apóstolo Paulo, um homem experiente, um homem com unção de Deus na sua vida, chorando, escrevendo para essa igreja. E quando ele está chorando, ele diz aqui na parte B: são inimigos da cruz de Cristo. Não são só pessoas, são circunstâncias, são momentos, são coisas que eu e você pode viver, que a gente acaba desanimando. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com muito temor, mas muitas pessoas, irmãos, deixaram a igreja e Jesus porque elas não estavam olhando para Jesus, porque elas estavam olhando para as circunstâncias, elas estavam olhando para as pessoas. E quando a gente se firma nas circunstâncias e nas pessoas, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente se desanima. Não existe, irmãos, aquele que está em Cristo Jesus, ele toma pancada de todos os lados, mas ele não cai, ele não sai da posição, ele permanece na mesma posição. Se você conhece alguém, irmãos, que desanimou da igreja e de Jesus, ele não estava firmado em Jesus, ele estava firmado em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Porque é o próprio Jesus que fala, e ele não mente, e eu acredito nas palavras dele. O homem que constrói a sua casa na rocha que é em mim, essa casa não cai de jeito maneira. Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir a chuva, pode vir o relâmpago, mas essa casa permanece de pé, porque os olhos dele estão em Jesus de Nazaré. Primeira coisa, Paulo, por que você olha para Jesus, para o alvo? Porque eu quero esquecer o passado. O passado me causa dor, então eu esqueço ele, eu me desvinculo dele. Segunda coisa, Paulo, por que os seus olhos continuam olhando para Jesus? Porque quando eu olho para essa terra, para as circunstâncias e para as pessoas, eu desanimo. Terceira e última coisa, Paulo, por que o seu alvo é Cristo? Por que você olha para Cristo? Está no versículo 14 que nós lemos aqui. Eu quero que a igreja repita este versículo. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3.
Olha só, irmãos, que interessante. Por que Paulo olhava para o alvo, para Cristo, para Jesus? Porque o prêmio, o galardão, porque a recompensa de Paulo não estava nas coisas dessa terra, estava em Deus. O que Paulo queria receber em troca do trabalho que ele estava prestando para Cristo era do próprio Deus. Eu olho para Cristo, eu olho para o alvo. Por quê, pastor? Porque eu quero que o meu galardão, a minha recompensa, o meu prêmio venha diretamente das mãos do Senhor. Por isso que tudo que você faz para Deus, se é para Deus mesmo, você tem que fazer sem esperar retornos humanos, sem esperar recompensas na horizontal, na terra. Porque tudo que você deseja, almeja, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A sua recompensa não está aqui. Eu costumo dizer, irmãos, servir a Deus é como fazer um consórcio. Servir a Deus é como fazer um consórcio. Porque você paga o preço hoje e desfruta amanhã. Desfruta daqui a alguns anos. Desfruta daqui a algumas décadas. Não se sabe quantos anos, ou quantas décadas, ou quantos meses, ou quantos anos. Mas isso vai acontecer. Servir a Deus é como fazer um consórcio. Quem aqui já fez consórcio? Levanta a mão. Só a Karine? Ninguém mais fez consórcio? Servir a Deus é como fazer consórcio. Eu pago agora e só desfruto depois. E servir ao diabo, irmãos, é como? É fazer um financiamento. Eu pego agora e pago o preço depois. E aí é você que escolhe. Você quer financiar ou você quer fazer um consórcio? Você quer financiar as coisas dessa terra ou você quer fazer um consórcio para adquirir uma morada nos céus? É você que escolhe, a escolha é sua. Você não pode escolher pelo seu esposo, pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus filhos, mas você pode escolher por você mesmo. Ah, pastor, ultimamente eu prefiro um financiamento, porque eu desfruto hoje das coisas da terra, desfruto hoje das coisas desta vida. E o preço? Ah, o preço eu vou pagar depois. Aonde, pastor? Já sabem, né? Aonde Deus preparou para Satanás, seus anjos e para todos aqueles que desobedecem a esta palavra. Não, pastor, as coisas estão tão apertadas ultimamente que eu prefiro continuar pagando esse consórcio aí. Eu prefiro continuar pagando o preço. Eu prefiro continuar nos pés do Senhor. Eu prefiro continuar no altar do Senhor. Por quê? Porque depois eu vou desfrutar lá nos céus. Porque depois eu vou morar lá nos céus com o meu Senhor, com a minha família e com a minha casa. Então, irmãos, o nosso alvo tem que ser Cristo Jesus. Por três coisas. Primeira, porque eu preciso esquecer o passado. Segunda, pastor, por que o meu alvo tem que ser Cristo? Porque quando eu olho para essa terra desanima. Terceiro lugar, irmãos, por que o meu alvo tem que ser Cristo Jesus? Porque a minha recompensa, o prêmio da soberana vocação em Deus, através de Jesus, vai vir diretamente do trono da glória de Deus. Você pode receber isso no seu coração nessa noite. Receba paz para saber olhar somente para Cristo. Receba paz no seu coração para olhar somente para o Senhor. Porque é de lá, é do Senhor que vem o meu e que vem o seu socorro. Amém? Você pode aplaudir esta palavra. Glória a Deus, essas palmas só vale se tiver glória.
Essas palmas só valem se tiver aleluia.